Boa noite, irmãos e irmãs da UD Partenon, mais uma vez engajados no projeto Palestras Curtas. Nos reunimos agradecendo ao Criador por tudo que temos recebido e pedindo aos seus amoráveis benfeitores que nos inspirem para que possamos entender a instrução da noite. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, um subitem que vai nos dizer sobre instruções dos Espíritos, as mensagens que eles mandavam, e Allan Kardec então as colocou nos capítulos do referido livro. E no item 13, nós encontramos uma mensagem que foi recebida em Bordeaux, 1862, de um espírito que se denominou amigo. E ele vai falar na sua mensagem que dar-se-á aquele que tem. Então nós encontramos dois momentos. No primeiro, dar-se-á ao que já tem. O segundo momento, tirar-se-á ao que não tem ou tem pouco. Parece, na primeira vista, contraditório. Porque, na verdade, o mestre Galileu estava nos trazendo informações sobre o sentido das palavras divinas, que nós precisamos ter compreensão aprofundada desses ensinamentos e temos que ter entendimento. E que nós precisamos ser perseverantes, principalmente com a nossa vontade, isso é fundamental, nunca desanimando, nunca abandonando a doutrina espírita, porque é a nossa base, a nossa sustentação. Então encontramos no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, aquele que já tem palavras de Jesus, mas se lhe dará, ele ficará na abundância, vimos há pouco. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Então, quando nós analisamos superficialmente essa afirmativa, essas duas frases, sem nos aprofundarmos, surge um questionamento. É paradoxal? Onde estaria a justiça divina, dando mais àquele que já tem e tirando daquele que não tem? Então, o estudo das mensagens científicas de Jesus exigem interpretações profundas e cuidadosas. Caso contrário, seus ensinamentos parecerão contrariar a bondade e a misericórdia de Deus. Então, a doutrina espírita nos informa: a vida retorna de acordo com o que cada um de nós oferece a ela. E pela lei de causa e efeito, nós recebemos a todo o instante respostas em consonância com as construções, com as nossas ideações do presente, acrescidas do passado. Mas nós não recebemos por privilégio, mas sim por merecimento do que já temos. Um exemplo: para ter paz, é necessário que o espírito se disponha a construir essa paz. Porque nós sabemos
o Espírito é ao mesmo tempo autor e responsável por tudo que diga respeito na sua área de atuação. Então esse Espírito terá paz quando conseguir pacificar o seu mundo íntimo, quando conseguir vencer os impulsos inferiores, disciplinando os pensamentos, harmonizando os sentimentos. Em suma, dar-se-á a paz a todo aquele que já tem a consciência tranquila, o dever bem cumprido, porque apesar dos conflitos e dramas externos, o mundo íntimo desse espírito que está em paz nunca se alterará. E a saúde espiritual e a saúde física é o ganho de quem exercita o autocontrole para limitar os desejos inferiores, aquele que vive com simplicidade, cuidando do corpo e do espírito. Então nós vamos ver que responsável pelos excessos cometidos será sempre aquele que pensa e logo depois executa. No livro O Céu e o Inferno, nós encontramos o Código Penal da Vida Futura, 33 itens. Lá no artigo 17, eles vão nos falar sobre arrepender-se. Vão nos dizer que precisamos expiar os enganos cometidos, pedindo nova chance à reparação, porque todas as nossas virtudes e os nossos defeitos morais estão gravados na nossa intimidade. Livro dos Espíritos, lá na questão 621. É nesse momento, então, que o amigo espiritual Emmanuel, por Chico Xavier, nos socorre. Ele vai nos informar, ampliando a nossa compreensão, que nós precisamos cultivar o nosso solo ingrato com o esforço da nossa vontade. Porque para adquirir a verdade espiritual, nós precisamos cultivar o nosso solo interior, que nós o tornamos ácido por sermos sempre mal agradecidos. Então nós precisamos lavrá-lo bem fundo, uma figura, com o auxílio do arrependimento, mas movidos pela esperança. Porque nós vamos lançar nesse solo lavrado a semente que nós estaremos escolhendo por boa, dentre todas, inclusive as más. Aí então nós vamos regar esse solo revolvido com o nosso amor. Vamos colocar a nossa caridade em função, porque estamos trabalhando por nós. E Deus então vai nos dar, por mérito, aquilo que nós já tínhamos recebido, o conhecimento. Mas para quem menospreza a oportunidade de trabalho, ele perde o emprego, digamos assim. Mas se ele perde o seu emprego, ele não poderá acusar a má sorte, não poderá acusar o seu patrão ou o seu empregador, não poderá blasfemar contra a providência divina. Porque
aquele espírito que se qualifica e se dispõe a praticar o bem, ele ganhará cada vez mais oportunidades de aprender e de fazer o bem cada vez mais. Então nós vamos encontrar que quando nós desperdiçamos o tempo, quando nós malbaratamos os recursos, quando não usamos os talentos para a nossa evolução e em benefício de todos, nós estaremos com certeza jogando fora as oportunidades maravilhosas de fazer o bem que nós fomos buscar na programação do nosso reencarne. E com isso estaremos atrasando a nossa marcha de progresso. E retornaremos para casa, para o mundo espiritual, como mendigos de luz. Porque Deus, que a tudo provê e a tudo sustenta, fonte de bondade, de misericórdia e de perdão, nunca poderá ser responsabilizado pelas misérias morais nossas, que são frutos da imprevidência, da insensatez, do destempero, do orgulho e do egoísmo de cada um de nós, que forma a humanidade inteira, porque ainda estamos bastante atrasados na busca da perfeição relativa. Então os amigos espirituais nos informam, dizendo a todos nós trabalhadores e tarefeiros, é preciso que nós coloquemos a mão no arado e devemos arrancar dos nossos sentimentos a divisão, a cisania, porque é preciso que nós tenhamos somente semeados boas sementes. Porque o orvalho do amor de Deus vai nos dar uma produção imensa de frutos de caridade. Então nós precisamos compreender que o trabalho é nosso. Por isso o título desse capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Uma imensidade de pessoas pede a oportunidade. Quando chega aqui, esquecem-se do trabalho. Mas a misericórdia divina está sempre a nos esperar, nunca fechando as portas, porque essas portas são do amor. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Fiquemos na paz do sublime Galileu. Boa noite.